nossos videozinhos e revisões, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Roma e fundação da República. Lembrando que vocês precisam preencher o formulário certinho, que a gente já está no segundo bimestre, e isso vai contar sempre avaliações de vocês, a maneira que a gente tem para avaliar também isso. A gente vai trabalhar com CA, como a gente já tem feito, né? E outras aulas, porque o CA é mais resumido, então o nosso tempo é bem curto e a ideia é fazer uns vídeos bem curtos mesmo, para vocês terem uma revisãozinha rápida e a gente acompanhar um pouco junto essa apostila, tá? Então, quando a gente falar em Roma, da fundação à República, então, na primeira página do CA, na unidade 7, lá no conteúdo 7, da apostila, então, a fundação de Roma. Roma foi fundada no século VIII a.C., às margens do rio Tigre. Aqui tem um desenho, né? Então aqui é Roma e aqui está o rio Tigre, onde foi essa fundação. Estava cercado por 7 colinas que ofereciam proteção à cidade. Então aqui são 7 colinas, né? Que são o nome delas aqui, que é Aventino, Cério, Palatino. Nesse esqueminha aqui embaixo, nesse mapa, que é uma foto aérea, vocês conseguem ver essas colinas, né? E algumas delas posicionadas na cidade, e principalmente aqui o rio também passa e cada uma posição dela, que é o Palatino, cada uma dessas colinas que fazem uma certa proteção para essa cidade, de um modo geral, assim, a nível de clima, e até mesmo uma proteção militar, estratégica, de um modo geral. Tá? Nos primeiros séculos de existência, né, os romanos se sustentavam pela produção agrícola e também pelas trocas comerciais, ambas facilitadas pelo rio. Sob o domínio estrúgos, né, os romanos foram governados pelos 3 reis. Então aqui, como a gente viu já em outras aulas, é interessante a gente lembrar a importância do rio, né? Assim como foi com o rio Eufrates, ou o Tigre, aqui não é diferente, porque a civilização se desenvolveu em torno desse rio, tá? E Roma não foi diferente. Então, quando você fala que o rio é importante não só para a água, a subsistência dela, que é necessária para a vida, ela também faz o transporte. Então você fazia comércio pelo rio, fazia alguns transportes de algumas coisas pelo rio, né? E essa água trazia também para irrigar as plantações e as margens férteis. Lembra que a gente falou também sobre isso. Então a importância dessa água. Então ali tem algumas versões da origem de Roma, né? A versão mitológica, história de Rômulo e Remo, que está relacionada com Enéas, herói troiano. Tem a versão histórica por volta do século VIII a.C., povos latinos se instalaram na região por motivos econômicos e militares. Então essas são algumas versões de como surgiu, né, essa cidade de Roma, beleza? Vamos ver um pouco sobre o crescimento. Então o crescimento da cidade de Roma, certo? No início da cidade havia poucas moradias, a população trabalhava com agricultura e com o pastoreio. Então o pastoreio normalmente ovelhas, né? Eles faziam essa criação de ovelhas e alguma agricultura também. Sob o domínio dos estrúgos, a organização da cidade se modificou, grandes obras foram construídas e alteraram a arquitetura. Foram criados sistemas de captação de água, também se desenvolveram atividades como metalurgia, cerâmica. Essas mudanças levaram ao aumento da população, o que tornou a sociedade, a política e a região muito mais complexas. Então, assim, é interessante a gente falar assim, que realmente a Roma cresceu de uma maneira muito grande, assim, né? Cresceu muito. E quando a gente fala essa captação de água, eles começaram a ver a necessidade de fazer essa água chegar até as pessoas, essa água do rio chegar até as pessoas. Então, aquedutos eram construídos, aquedutos eram como se fossem umas pontes, né? Sistema de arcos, usavam para dar uma sustentação, e ali ele colocava uma canaleta, né, nesse aqueduto, que essa água chegaria até
até a casa das pessoas, claro, não todas, né? Mas principalmente as que tinham melhor condição de vida, recebiam essa água e tinham um certo conforto, né? Dentro da arquitetura de Roma. Então, essa captação de água é justamente isso. Então, eram desenvolvidos projetos que saía do rio a água e conseguia chegar, né? Trabalhando os níveis de solo, essa água conseguia se espalhar, ramificava ela por vários canais até que chegasse na casa da pessoa, ou numa fonte mais próxima da sua casa, onde a pessoa poderia, né, uma vasilhame, alguma coisa parecida, pegar essa água para levar para casa. Então ali temos os patrícios também, que eram os proprietários de terras e formavam o menor grupo mais rico e com os direitos políticos. Então os patrícios eram a elite, vamos dizer assim, da sociedade. Os plebeus eram os trabalhadores livres, sem direitos políticos, compunham a maior grupo da sociedade. Então, claro, eram os trabalhadores, né, a população maior, a maçante mesmo, eram os plebeus. E os clientes nada mais nada menos que eram os plebeus, que trocavam seus serviços e votos com os patrícios por proteção e trabalho. Então faziam trocas, câmbios, né, com relação a seus serviços, para ter uma sobrevivência e conseguir assim tocar a vida. E temos os escravizados, antes da expansão, compunham o menor grupo sem qualquer direito. Então o escravo acabava não tendo nenhum direito perante essa sociedade de Roma. A organização familiar. A família era formada por pai, mãe e filhos, escravizados, animais. O pai era o comandante da família. O status da mulher. A mulher, então, ela era considerada propriedade do homem, embora houvesse mulheres que conseguissem escapar desse controle. Então a ideia é que essa mulher em Roma ela era tida como uma propriedade, então ela não tinha muita autonomia, ela sempre tinha que estar sobre o comando, o controle do homem, né? No caso, principalmente os homens da família também, do modo geral, não só o marido, mas sim o pai e até um filho mais velho, que acabava sempre tomando as decisões. Tá? Então ela era submissa aos homens da família. Vamos ver só a monarquia. Então temos ali a monarquia, né? A monarquia de romana também pode ser chamada de realeza. Entre 753 a.C. a 509 a.C., Roma foi governada por reis que contavam com o auxílio do Senado, conhecido ainda como Conselho de Anciões. Os estrúbios dominaram política e militarmente a cidade de Roma no fim do século VII a.C. A população romana, comandada pelos patrícios era a elite, né? Então a população era comandada por eles porque eles tinham a elite, o que tinha dinheiro, que tinha mais posses nesse período. E depois o último rei Estrupo, com o rei derrubado, os patrícios reorganizaram a política de forma que fosse voltada aos interesses deles. Em 509 a.C. passou a vigorar a República Romana. Então eles criaram uma república depois do último rei. E esses patrícios eles desenvolveram um sistema que eles não saíssem no prejuízo e eles continuassem no comando. Por isso foi criada essa república em 509 a.C. Tá? Então por isso a gente fala Roma República. Então a República Romana vigorou em 509 a.C. a 27 a.C. Então ela teve um longo tempo de duração essa república. Nesse período, o Senado era a instituição que representava os interesses dos romanos. Então eles tinham um Senado e esse Senado era feito uma composição pela elite também, né, por esses patrícios, e eles decidiam, faziam leis, algumas administrações, conselhos,
faziam papéis de juízes também. Então, os senadores que compunham esse Senado, eles faziam várias funções dentro da sociedade romana, tá? Mas sempre funções de decisões, que realmente eles eram autoridades nessa cidade. Ali tinha o funcionamento do Senado romano. Então, a composição do Senado, somente homens, todos patrícios e com mandato vitalício. Então, eram só os homens que faziam parte desse Senado, todos eram patrícios, então todos da elite, né? Todos da elite de Roma, e eles tinham um mandato vitalício. Então, até o fim, né, de sua vida, ele ficaria como senador. Ele não era eleito e assim por diante. Ali é a organização. Os senadores propunham e votavam as leis. Além disso, eram convocados e auxiliar como administradores, ministros ou juízes. Os convocados se tornavam magistrados. Então, como ele falar, eles faziam várias funções assim que eram convocados, né, como juízes e assim por diante. Magistrados. Temos ali os cônsules, a função. Administravam, presidiam o Senado e comandavam o exército. Então, vocês vejam como esses senadores expandiam suas funções dentro da República Romana. O pontífice máximo, né, que ele era mais a parte religiosa, então liderava todos os sacerdotes romanos. Protetores aplicavam as leis, depois que o Senado decidia, eles faziam as leis serem aplicadas. Gestores, né, administravam os recursos financeiros da cidade, então cuidavam da parte financeira. Edis eram responsáveis pela infraestrutura urbana. Os censores eram responsáveis pela contagem da população e por garantia à moradia pública, a moralidade pública, desculpa. E o ditador concentrava os poderes em tempos de crise. Ali também fala um pouquinho das conquistas territoriais, né? A República iniciou o processo de expansão territorial de Roma. Então é quando esse reino deseja expandir, né? Ele quer expandir, quer conquistar novos territórios e assim por diante. Então esse processo de expansão territorial e política dos romanos, ali os patrícios, generais, políticos e comerciantes se beneficiaram da expansão territorial, pois controlavam os territórios conquistados e vendiam os produtos originários deles. Então, sempre que expandiam, eles se beneficiavam com isso, porque eles conseguiam vender esses produtos para mais pessoas, né? E assim aumentar a sua produção e as suas vendas também. O poder político dos generais aumentou, a expansão territorial aumentou, o número de escravizados que substituía a mão de obra nas cidades e no campo. Então, o número de escravizados também aumentou, principalmente quando você ganhava, né, uma batalha, expandia, você também adquiria alguns escravizados também. A expansão prejudicou pequenos e médios proprietários rurais, o que provocou migrações para as cidades. Então, essa expansão acabou prejudicando os produtores rurais e com isso as cidades começaram a ficar mais cheias também, que as pessoas começaram a migrar para as cidades. Comercializar pessoas era uma atividade legalizada e bastante lucrativa na Roma antiga. Então, comercializar pessoas, então eram pessoas escravas, né? Pessoas que de alguma maneira acabavam virando escravos, ou por derrotas em guerras, ou por necessidades mesmo de sobrevivência. Tem pessoas que se escravizavam, né? Mas então eles acabavam comercializando escravos. Isso também era uma coisa legalizada em Roma. Os escravos eram homens e mulheres de diversas idades, vindos de diferentes regiões que foram conquistadas. Então, como eu acabei de falar, né? Regiões que eram conquistadas, normalmente essas pessoas acabavam sendo reféns ou prisioneiros e viravam escravos. Então, havia conflito entre patrícios e plebeiros. Vamos ver. Então, aqui fala um pouquinho desse conflito. Claro que tinha muitas divergências entre os patrícios e os plebeus, porque os
patrícios acabavam sendo a elite, né, e sempre queriam explorar os plebeus, que era essa sociedade. A expansão territorial e política romana causou desemprego entre os plebeus, empobrecendo-os. Descendentes, os plebeus, reivindicaram participação política, o que não foi atendido pelo Senado e gerou rebeliões. Então, claro que essa expansão acabou trazendo desemprego, algumas migrações, como a gente viu, que as pessoas acabaram deixando o campo e indo para as cidades, né, para os centros urbanos, e isso trouxe desemprego, toda essa expansão. Então, quando você produzia uma certa quantidade de alimento para aquela cidade, e já que aquela cidade hoje ela poderia ter esses recursos de outras cidades, como foi expandindo essas extensões territoriais, e então as pessoas acabaram ficando sem emprego e até como produzir, e a necessidade de produzir tanto, né? E acabaram indo atrás de emprego e uma vida diferente nas cidades. E com isso, esses plebeus, eles queriam participação na política, no Senado, e claro que os patrícios não aceitavam isso, porque eles eram a elite, e aceitar esses plebeus ditando as novas regras ou participando da política não era uma coisa interessante dentro dessa visão e da vida que eles tinham ali, os patrícios. Tá? E por isso teve muitas revoltas, né? Em 1494 a.C., o Monte Sagrado ocorreu a primeira rebelião aos plebeus. Então ali foi a rebelião, né? Ele tem umas frases, algumas coisinhas nesse quadrinho para vocês verem. No LD está mais completo, ele explica bem, principalmente dessa parte da água, da parte da arquitetura, onde ele fala dos aquedutos, como era essa captação de água, e um pouco mais dos comércios também, dessa expansão territorial. Então aqui a gente lembra que é só uma pincelada mesmo, bem rápida. Então vocês como vocês estão acompanhando as aulas também do positivo, que já é uma aula mais abrangente, né? É uma aula maior, uma aula normal. Então também dá para vocês assistirem essas aulas e vir tirar algumas dúvidas, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente ver e conhecer. Ali ele fala um pouquinho das leis também, tá? Algumas leis que foram criadas em relação aos tributos. Algumas leis que foram criadas, né? As leis de encargos e tributos da plebe, né, dos plebeus, no qual os plebeus eram representados por 2 senadores. Então ali a lei das 12 tábuas, a lei da Caluleia e a lei de Síria. Então são algumas leis que foram criadas para que os plebeus achassem que eles tinham também um certo influência, né? Então ficou decidido que 2 senadores representariam esses plebeus, mas claro que os senadores seriam os patrícios também. Então é mais ou menos isso que aconteceu ali. E com isso começou a gerar muita crise também, né, nessa república. Tá? Essa república começou com essas revoltas, então começou também uma decadência dessa república. Então vamos lá falar um pouquinho da crise da República. No decorrer do período republicano, os generais ganharam grande importância e força política por causa das conquistas em diversas partes do mundo conhecido. Com isso, alguns generais passaram a contestar a atuação dos senadores, conseguindo chegar ao comando de Roma. Então ali são alguns fatores que já começam a pesar, né, para essa crise da República. 2 triunviratos, né, que a dominação que eles tinham, isto é, 2 grupos formados por 3 generais governaram Roma. Então temos o primeiro formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. São generais que acabaram comandando Roma ali. Durou entre 59 a 54 a.C. Então foi um período curto, mas
de 4 a 5 anos, que durou esses governos. Aí temos o segundo, formado por Marco Antônio, Otávio e Lepídio, desculpa. Durou entre 44 a 27 anos de Cristo. Esse já durou bastante, assim, até se a gente comparar com o anterior. As reformas propostas, entretanto, dificilmente eram concluídas por causa das disputas de poder. Então era muita disputa de poder e todas as reformas, as ideias que tinham, elas não tinham um desfecho que as pessoas esperavam realmente, né? Então era muita disputa de poder e tudo mais. Depois de inúmeros conflitos e guerras civis, o general Otávio centralizou o poder e tornou-se o primeiro imperador romano. Era o fim da República Romana e o início do Império Romano. Então ali o Otávio se tornou o primeiro imperador romano, né? Ele deu um fim à República, deu um basta, até porque ele não estava mais conseguindo gerenciar, né, com todas as disputas de poder, e ele fez como se fosse um golpe, um autoritarismo, e ele acabou com a República. Ali em diante, ele já se tornou imperador e o Império de Roma teve seu início aí. Então, gente, a ideia mais ou menos desse videozinho é para a gente ter essa base, um pouquinho sobre Roma. Claro que esse tema é um tema bem expansivo, né? Eu trabalharia em 3 a 4 aulas para a gente ter um tempo legal para falar tudo sobre a política, sobre essa captação de água, sobre o Império, sobre a República, mas a ideia é fazer um videozinho curto mesmo, para que vocês tenham ali aonde mais ou menos eu vou pedir, né? Então, se eu for pedir alguma atividade, o questionário, alguns questionários, vai ser em cima desse CA, desse videozinho. Então, é mais fácil para vocês terem um rumo de estudo, né? Conseguir seguir certinho isso, beleza? Então, é importante que você faça o formuláriozinho, vai ter o link na aula. Preencha o formulário certinho, com calma, não faça nada correndo, porque é a avaliação que a gente pode fazer de vocês agora nesse momento. Uma delas, né? Esse questionário é importante. Então assistam os vídeos, qualquer dúvida, chama o professor sempre lá, no grupo, no WhatsApp. Temos a nossa live na segunda-feira, a princípio vai continuar assim, nada muda. Então, qualquer dúvida, estamos lá, beleza? Um abração.